No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz um assunto especial. Vamos falar sobre o Julho das Pretas, que este ano tem a esperança como foco de luta. O Julho das Pretas todos os anos é realizado como um mês para dar visibilidade às lutas das mulheres negras. Dia 25 de julho, esta terça-feira, foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Caribenha e Latino-Americana e a gente vai falar sobre esse assunto então a partir de agora. Bom, o mês de julho para os movimentos de mulheres negras, incluindo as mulheres da CUT, é o Julho das Pretas, período em que é reforçada a luta contra o racismo que impacta mais diretamente, de forma mais cruel, essas mulheres. São elas as que mais sofrem, por exemplo, em crises, com a perda de seus empregos, as que têm menor renda no mercado de trabalho, as mais vulneráveis a trabalhos precarizados, a sexualização de seus corpos. O Julho das Pretas, cuja data principal é o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Caribenha e Americana, e aqui no Brasil também Dia de Teresa de Benguela, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É um mês em que também é reforçada então a luta por políticas públicas que promovam maior proteção social. Ainda que essas lutas sejam permanentes, no mês de julho diversas atividades são realizadas pelos movimentos de mulheres como forma de reforçar a conscientização da sociedade para a realidade delas. Bom, mas nos últimos anos, desde o golpe, a luta das mulheres tem sido de resistência. Agora em 2023, os ares da esperança tomam conta com o governo progressista, mas quem vai falar sobre isso é a secretária de combate ao racismo da CUT, a gente ouviu ela, a Natalina Lourenço, que vai falar sobre esse Julho das Pretas, sobre esse 25 de julho. Depois de longos 6 anos, após o golpe, nos últimos 6 anos, esse Julho das Pretas foi sempre um julho de muita resistência, de estar o tempo inteiro ali, muito atenta e muito resistente e de tentando garantir a vida. Após esses 6 anos, este novo Julho das Pretas, podemos dizer assim, ele ainda, claro, é um julho de resistência, mas mais do que isso, ele é um julho também de expectativas e esperanças, né? De esperanças, como diria Paulo Freire, não de esperar, mas de esperançar, de acreditar na possibilidade da mudança. O racismo, ele não arrefeceu, o racismo não dá trégua, o racismo não dorme, os racistas muito menos, né? Os racistas não descansam. E nós também não podemos fazer, nós também não podemos descansar de forma alguma. Mas este é um momento, principalmente em que as mulheres negras demonstraram a força cabal nas eleições, as forças que essas mulheres têm, né? Nessas eleições que passaram. Veja bem, as mulheres e as mulheres negras tiveram um papel preponderante, fundamental, eu diria, na eleição do presidente Lula e, enfim, na possibilidade de retomada da mudança do Brasil, e isso é muito, muito, muito significativo. Esse é um julho também em que as últimas eleições demonstraram para nós que nós podemos sim ocupar vários espaços do parlamento, né? Nós tivemos várias candidaturas negras e essas candidaturas foram vencedoras, né? Uhum. Esses pleitos foram vencedores. É um avanço, e um avanço significativo. É claro que o racismo como sistema ideológico, ele acaba sempre criando um mecanismo que faz com que a gente avance um passo e retroceda 2 ou 3. Mas mesmo assim nós avançamos. E este julho é um julho não só de resistência e de luta, mas também de vitória, de fortalecimento, né? Uhum. Isso é muito significativo. Podemos dizer de empoderamento, inclusive, no governo Lula, várias ações importantíssimas
que podem impactar e reduzir a exclusão da população negra, por exemplo, no mundo do trabalho, nos serviços públicos. Isso é importantíssimo. Eu estou dizendo que a vitória desse novo projeto, de um outro projeto político, nos dá tempo para respirar. E mais do que isso, fortalece a nossa luta da necessidade da vida, né? A nossa luta sempre foi pela garantia da vida, mas não só da vida da população negra, porque quando as mulheres negras lutam pela garantia da vida da população negra, elas estão lutando por políticas públicas que vão garantir a vida de toda a população brasileira. Seja por sermos arrimo de família nas nossas famílias, seja por estarmos no ativismo ou na militância, nas organizações sociais, no movimento social, nos sindicatos e agora no governo. Bom, nós ouvimos então a Natalina Lourenço, a secretária de combate ao racismo da CUT, validar alguns dados, não é? Sobre a luta que as mulheres negras principalmente fazem, são os seguintes. Por exemplo, no mercado de trabalho, o último levantamento do DIEESE, intitulado A Inserção da População Negra e o Mercado de Trabalho, que se refere ao segundo trimestre de 2021, portanto, enquanto o país ainda estava em plena pandemia, esse relatório apontou que, além de o desemprego entre as mulheres negras ter sido o dobro do que dos homens brancos, aquelas que conseguiram uma ocupação tiveram os piores salários e os trabalhos mais precarizados. Só 1,9% delas é que ocupam algum cargo de direção. Na questão social, aliás, os dados do mercado de trabalho vão além, né? Elas têm as menores rendas, por exemplo, elas ganham só 46,3% do que ganham os homens brancos, portanto, elas estão na base da pirâmide social. Por falar em social, ainda de acordo com dados do IBGE de 2021, 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, 63% desses por mulheres negras e que estão abaixo da linha da pobreza. Os mais recentes dados do Ano Brasileiro de Segurança Pública também constatam que a mulher negra é a maior vítima da violência contemporânea no país. No ano passado, por exemplo, quase 90% das vítimas de violência sexual eram do sexo feminino. Do total, 56,8% eram pretas ou pardas. E isso foi inclusive um aumento de 4,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então, o Julho das Pretas dá visibilidade para essas lutas, para acabar com o racismo, para garantir às mulheres políticas públicas de assistência, de proteção social, também mais respeito, mais dignidade. Em 2023, o Julho das Pretas está na sua 11ª edição. Ele foi lançado em 2013 pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra. Foi instituída a data em 2014, né, o 25 de julho, dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil, por decreto da presidenta Dilma Rousseff. Este ano, o Julho das Pretas tem como tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver, justamente em alusão à reconstrução que se dá no país após 6 anos depois do golpe de destruição do Brasil. A Teresa de Benguela, que a gente está falando, né, foi uma líder do quilombo Quaritetê, na região do Pantanal do Mato Grosso, lá no século XVII. A história conta que depois da morte do companheiro José Piolho, a Teresa de Benguela passou a liderar a comunidade quilombola por 2 décadas, sendo um exemplo de matriarcado e de governabilidade democrática. No entanto, tem 2 versões sobre a morte dela. Uma delas, a de que ela teria cometido suicídio depois de ser capturada por bandeirantes, e uma outra versão de que ela foi morta por quem a perseguia e ainda teve sua cabeça exposta no próprio quilombo. O Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Caribenha e Latino-Americana, celebrado todo dia 25 de julho, nasceu em 1992, no primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que foi realizado em Santo Domingos, na República Dominicana, América Central. Além de propor a união entre essas mulheres, esse encontro visava também denunciar o racismo e o machismo enfrentados por mulheres negras, não só nas Américas, mas também em todo o mundo. E aí desse encontro nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, que lutou junto com a Organização das Nações Unidas, a ONU, para o reconhecimento do dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Bom, assim a gente falou então nesse Jornal da CUT especial sobre esse 25 de julho, sobre o Julho das Pretas. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nos falamos na próxima edição. Até lá.